Vamos agora falar da queda, segundo pilar dos 3 que eu mencionei. Queda. Quais os desafios presentes ao trabalho? E eu sei que são muitos, portanto eu quero tentar apenas resumir alguns aqui e falar de grandes coisas que são importantes. Quero começar lembrando a você que a história da queda, isto é, do pecado do primeiro homem e da primeira mulher, registrado lá em Gênesis capítulo 3, fala que como resultado houve maldição do trabalho. Lembra que Deus fala assim para Adão: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá cardos e abrolhos, e do suor do teu rosto comerá o pão. Então, Deus deixa muito claro que o trabalho foi amaldiçoado, mas eu preciso fazer uma ressalva. A maldição divina sobre o trabalho não transformou o trabalho em algo mal, apenas evidenciou os empecilhos que o pecado trouxe para o sustento da vida. Eu costumo dizer que trabalho dá trabalho. É por isso que tem esse nome. A gente entende o que é trabalho. Trabalho é trabalho, você fala trabalho. Se trabalho é leve, então não é trabalho. É diversão, mas trabalho tem que dar trabalho. Tem que vir do suor, do esforço, do empenho de energias para que isso aconteça. Agora, a ressalva que eu fiz foi que queda não vai macular o trabalho de tal forma que ele é irrecuperável. Apenas vai mostrar aspectos muito negativos que agora tornam o trabalho tão difícil e às vezes tão frustrante. Eu acho que a gente tem algumas coisas preciosas a aprender com isso. Veja só. O trabalho ficou quase infrutífero. Você não tem às vezes a sensação, eu não sei agora quantos de vocês vão entender bem na prática isso. Conceitualmente sim, mas na prática eu não sei se você já passou por essa situação. Sabe quando você sai dos seus estudos, de repente você sai da faculdade, você começa a fazer alguma coisa, e normalmente jovem de 21, 22 anos é muito idealista. Ele assim quer mudar o mundo. Ele vem com ideias as mais fantásticas, porque o professor da faculdade falou que ele podia fazer assim, 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 as coisas iam mudar. E na hora da formatura, alguém disse assim: eu acredito em vocês, o paraninfo, né? Eu acredito em vocês. Vocês são pessoas que vão mudar esse país. O Brasil precisa de pessoas como vocês. E aí passa 5, 6, 10 anos, 12 anos, e você fala assim: gente, não mudou nada. Queda é o balde de água fria que faz com que a gente compreenda que, às vezes, nossa expectativa de resultados é maior do que a realidade de resultados. A gente se sente inútil para transformar o mundo. Você fala assim: eu achei que eu conseguiria, mas eu não estou conseguindo. Já passou um tempo desde que eu me formei. Já passou um tempo desde que eu entrei nesse ramo. Parece que não está mudando. A gente se sente muito desanimado. Por quê? Porque queda é a visão realista das coisas. Agora, quando eu falo realista, eu preciso explicar que realista não tem que ser nem pessimista demais, nem otimista demais. Olha só, nem idealismo, nem ceticismo. O idealista é aquele que quer fazer diferença. Você ouve ele falando, você fala assim: esse cara vai sair voando. Ele nem bebeu Red Bull, mas parece que ele tem asas, né? Porque assim ele fala: não, eu vou entrar na empresa, eu vou mudar, eu vou fazer, eu tenho uma ideia, né? Ele é idealista. Esse aí sonha. Esse você tem que puxar às vezes e trazer para o chão. Mas em contrapartida tem aqueles que são céticos. Ele fala assim: quer saber? Estou lá há 10 anos, não mudou nada. Só estou fazendo meu trabalho para mim, para comprar as coisas para minhas crianças. Essa é a expectativa, inclusive. Essa é a realidade que alguns expressam. Quase que uma amargura em relação a trabalho, para dizer assim: estou fazendo é para mim mesmo. Estou fazendo é lá para nossa casa, para eu fazer a minha casinha, para eu fazer a reforma, comprar os móveis para a esposa, para a gente viajar no final do ano. Quer dizer, ele pensa só de forma egocêntrica. Por quê? Porque ele é frustrado com o trabalho. Nós vemos pessoas que caem ou no idealismo utópico, ou nesse ceticismo murmurador. E ambos não consideram queda à luz de criação do jeito que deveriam. Então, olha só. Eu quero explicar, falar um pouquinho dos que são meio idealistas e acabam se mostrando egoístas. Olha só, razões egoístas. O desenvolvimento profissional na linhagem distante de Deus foi usado para atingir poder, fama e autonomia. Eu quero me referir à história de Babel. Aqui estão os textos, mas eu vou relembrar você alguns detalhes da história de Babel. Por quê?
Porque a partir do capítulo 4, a gente vê desenvolvimento da família que não seguiu os caminhos de Deus. Presta atenção. Lembra que Caim e Sete tiveram desavença e Caim, na verdade, Caim invejoso mata Abel? O texto da Bíblia diz que Deus deu a Adão e Eva outro para substituir Abel, que era Sete. Quando fala substituir ou em lugar de Abel, não pense no sentido emocional, porque mãe nenhuma que perde um filho entende que o próximo substitui. Não estamos falando de emocional, estamos falando da divisão que existe entre uma linhagem, uma descendência que honra a Deus e uma descendência que desonra a Deus. E a linhagem de Caim, ela desonra a Deus, mas não significa que ela não trabalhe. Agora é importante eu destacar isso. Ela trabalha e ela desenvolve muita coisa. Nos versículos 20 a 22, fala de pecuária, agricultura, metalurgia, tudo surgindo da linhagem de Caim. Mas qual é o alvo final? E aí que vem a questão. Qual é o alvo final de todo esse desenvolvimento? Ele é ilustrado naquilo que nós vemos na história de Babel. Babel são pessoas se juntando para tentar produzir alguma coisa que lhes dê um nome. Inclusive a expressão lá no texto bíblico, no capítulo 11 de Gênesis, é de fazer um nome. Eles queriam construir uma torre que fosse até os céus. Imagine, por que até os céus? Porque dá status, porque céu é lugar da divindade. Significa chegar onde Deus está. Esse é um problema desde o começo da história da humanidade. E ao querer fazer isso, eles querem fama, poder e autonomia em relação a Deus. Aí eu pergunto, olha o problema disso, nessa história. Ela evidencia que nós estamos completamente contrários ao conceito cristão de nome. Por quê? Porque em Apocalipse 2,17 fala que nós recebemos um nome. Nome é graça na Bíblia, não é mérito. Fazer um nome é ir contra o conceito bíblico de receber um nome. Cristo, revelando às igrejas lá do Apocalipse, fala de imprimir neles um nome distinto, um nome que lhes fizesse diferente. Por que eu estou mencionando a história de Babel? Porque Babel representa os dois anseios natos ao homem. Todo homem tem vontade de saber e desenvolver a sua identidade e de ter relacionamento com outros. Todo homem tem necessidade disso. É impressionante como isso faz parte da essência humana. E eu quero explicar que isso está presente em todo lugar. Vou dar um exemplo que recentemente me ocorreu e eu tenho dito isso em alguns lugares. O conceito de família. Muita gente tem dito assim, a família ela está sendo quebrada. A humanidade, a sociedade presente, ela está rompendo com o conceito de família. É verdade e não é, deixa eu explicar. Ela está rompendo com o padrão bíblico de família, sem dúvida. Quando pessoas falam de terem filhos sozinhos, ou casais do mesmo sexo quererem desenvolver uma família, e assim por diante, elas estão quebrando com padrões bíblicos. Mas olha que curioso, até quem faz contrário à Bíblia, tem senso de família com alguém. Isso está tão na raiz do ser humano, que ele chama pessoas próximas dele de família. Por quê? Porque faz parte da sua essência mostrar a sua identidade, descobrir a sua identidade e desenvolver relacionamentos. O problema do homem não é identidade e relacionamentos, é identidade e relacionamentos à parte de Deus. E é isso que Babel está tentando fazer. Todo mundo junto, relacionamentos, para fazer um nome, identidade meritória. O que a gente percebe na Escritura é que a história de Babel é o retrato das utopias humanas terminando em fracasso. E aqui alguma aplicação para o nosso Brasil atual. Frequentemente você ouve na política ou no contexto acadêmico alguma proposta de redenção que é humanista. Quando as pessoas falam assim, esse Brasil está complicado, né? Mas quem sabe com muita educação daqui a uns 50 anos a gente muda. Educação tem sido uma das propostas mais divulgadas como sendo a redentora do nosso país. O que é curioso, porém, é que eu tenho ouvido isso desde a minha infância. E talvez você tenha ouvido isso desde a infância dos seus pais. E a coisa não muda. Por quê? Porque são utopias humanas que terminam em fracasso.
são pessoas que se juntam para fazer um nome, antes do que para receber um nome. Outro conceito de identidade, outro conceito de relacionamento. Por último, quero trabalhar com esse conceito para a gente pensar sobre queda. E eu gosto muito do que eu vou falar aqui, porque é um livro que a gente entende pouco. Eu mesmo quero estudá-lo mais. Mas eu tenho aprendido a enxergar o livro de Eclesiastes como trazendo alguns insights interessantes. Por quê? O autor de Eclesiastes tem hora que ele parece meio doido. É verdade. Tem hora que ele parece doido. Porque ele fala de algumas coisas, ele fala assim, que bom curtir o pão do seu trabalho, que bom você aproveitar das delícias desta vida. Jovem, curta mesmo. E tem hora que ele fala assim, gente, vaidade das vaidades. Parece bipolar. Você fala assim, não estou entendendo esse cara. Pô, uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Uma hora ele parece que vê bondade nisso, outra hora é frustrante. O que está acontecendo em Eclesiastes? Eu quero dar como um ótimo exemplo de trabalho debaixo do sol. Lembra que ele usa essa expressão direto? Fala debaixo do sol, debaixo do sol. Olha o problema é que a queda traz, e eu quero levar você a refletir sobre isso. Eclesiastes oscila entre gratidão pelo trabalho e seus frutos, e o capítulo 3, esses versos aqui são exemplo desse tipo de gratidão, em que ele fala que é bom, que ele está percebendo que é maravilhoso que tenha frutos, e ele vê bondade nisso, e uma visão pessimista do trabalho, quando ele fala assim, gente, horrível. Como se estivéssemos ouvindo um nihilista, alguém que não acredita. A segunda parte, principalmente, parece um cara que entende que não tem propósito para nada na vida. Ele é um nihilista, é tudo sem propósito, é tudo sem razão. O que a gente aprende com isso? Aqui vem a lição que eu quero que vocês reflitam comigo sobre ela. Olha só. O livro ilustra potentemente a decepção de um cristão que separa o sagrado do secular, o eterno do mundano. Viver a vida debaixo do sol, sem referência ao Senhor, traz alegrias passageiras, mas ao final é desesperador. Atenção que eu vou falar agora com crentes, não com pessoas que não têm Deus em alta conta. Vou falar supostamente com gente que tem Deus em alta conta. Quando o trabalho quando a fé não é integrada ao trabalho, nós todos corremos o risco de vivermos Eclesiastes. A gente trabalha, e se em alguns momentos a gente tem algumas alegrias, no final das contas, a gente fica amargo em relação ao trabalho, frustrado em relação ao trabalho. Por quê? Porque a nossa perspectiva de trabalho está tão dicotomizada da fé e do que nós fazemos para o Senhor, que ele fica trabalho debaixo do sol. Percebe que debaixo do sol significa fazer uma linha que separa a vida aqui das coisas do Senhor. É isso que Eclesiastes está descrevendo. Debaixo do sol é muito frustrante. Quando ele perde a perspectiva das coisas do Senhor, debaixo do sol tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Ele é frustrado. É por isso das nossas decepções, é por isso das nossas murmurações, das nossas maledicências. É porque a gente enxerga o nosso trabalho debaixo do sol. Então, eu quero terminar essa terceira parte chamando a sua atenção para uma coisa, que é o seguinte, se por um lado, criação ajuda a gente a ver que trabalho não é em si mesmo mal, mas pelo contrário é bom, é reflexo de quem é Deus, então corrige o otimismo exagerado de alguns, a queda corrige o pessimismo de alguns, né? A criação corrige o pessimismo de alguns, dizendo que é obra de Deus e que nós refletimos a Deus quando fazemos isso. Por outro lado, a queda é a luz divina de que trabalho não é plenamente realizado e plenamente satisfatório nessa vida por causa dos cardos e abrolhos. E de que nós precisamos aprender a viver e a trabalhar não só debaixo do sol, mas com a perspectiva das coisas que estão acima do sol. No finalzinho do livro de Eclesiastes, o autor fala assim, a suma é, teme a Deus, cumpre os seus mandamentos. É quando ele tem os vislumbres de dizer assim, para de viver debaixo do sol. Para de viver só com a perspectiva terrena, mundana das coisas, sem enxergar o papel do Senhor.
eu quero que você compreenda que criação e queda são dois pilares fundamentais para você colocar as suas expectativas de trabalho, as suas esperanças no devido lugar. Quando eu falei de criação e de queda, eu não estava falando só de histórias narradas na Bíblia, eu estava falando de como essas histórias moldam o nosso dia a dia, a segunda, a terça, a quarta e assim por diante. Eu preciso enxergar trabalho à luz da criação e queda.